Boa noite. As polémicas em torno da Comissão Técnica Independente para o estudo do reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa não param de crescer. A mais recente foi a contratação de um engenheiro civil, chamado Vítor Rocha, para a aquisição de serviços de plano diretor e análise de viabilidade de infraestrutura aeroportuária. O valor do contrato é de 70 mil euros. Acontece que Vítor Rocha foi subscritor do manifesto Plataforma Cívica BA6 Não. Ora, este é um movimento contra a utilização da base aérea do Montijo como aeroporto civil de apoio à Portela, uma solução que, como sabemos, já tinha sido aprovada pelo Governo, por acordo com a ANA, em 2019, e que beneficiou de declaração de impacto ambiental favorável, embora com algumas limitações. A própria Ordem dos Engenheiros, que faz parte da Comissão de Acompanhamento, a Comissão Técnica, publicou no seu boletim um artigo coassinado por Vítor Rocha, que conclui pelo encerramento da Portela e pela construção de um único grande aeroporto de Lisboa, deixando de lado soluções transitórias como o Montijo. Não só este, mas também outros sinais têm sido dados pela Comissão Técnica de que a escolha poderá não ser completamente independente. Mas a pergunta mais importante, na minha opinião, é se Portugal precisa mesmo de um novo grande aeroporto na região de Lisboa, ou se a solução pode ser a continuação da Portela, com apoio no Montijo ou noutra infraestrutura já existente, como a Alverca ou outras. É um tema, uma pergunta a que também tentaremos dar resposta neste programa. Convidados desta edição: Sérgio Palma Brito, analista de transportes aéreos e turismo; Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros; e também Pedro Castro, analista de aviação comercial. De referir que a SIC Notícias convidou expressamente a Presidente da Comissão Técnica Independente, a professora Rosário Partidário, para participar neste programa, mas tal não foi possível por se encontrar em viagem no estrangeiro. Fica assim um convite para breve para participar aqui connosco. E antes de irmos ao debate e à conversa, certamente com alguma vivacidade ou bastante vivacidade, porque o tema é de interesse público, antes disso vamos ver um interessante vídeo feito propositadamente e com o objetivo de criticar a pressão existente em Portugal para a construção de um novo grande aeroporto na área de Lisboa ou próximo. É um vídeo que está a ter forte circulação nas redes sociais, na internet. O autor assumido é Rodrigo Moita de Deus, empresário, gestor, escritor e comentador de assuntos políticos e económicos. Apesar da vertente polémica, decidimos exibir este vídeo aqui na SIC Notícias pelo interesse público que reveste e pelo potencial para lançar a discussão sobre o tema. How to choose an airport. The Portuguese case. From 3 old, small, but existing runways in the Lisbon area, Portuguese are set on building a new airport. Big, very big, huge, humongous the size of their ambitions. From the current 31 million passengers to 80 or even 100 million passengers, big. Something like the Turkish entire population, big. Bigger than Madrid Airport, capital city of a country 4 times more populated than Portugal. Bigger than Rome, capital of a G7 country. Bigger than Paris, the capital city of a nuclear power. An airport able to manage every year passengers that represent 35 times the current population of Greater Lisbon area. Current, because projecting such an airport means that Portuguese authorities are aiming to grow the city 3 or 4 times, despite some housing minor issues. True that Eurocontrol projections say that Lisbon will only have 39 million passengers by 2050. However, it's not the first time projections are wrong. True that state projections say that the Lisbon area will lose population. Even adding immigration to natural reproduction, the whole country is shrinking. But what do they know about the legendary Portuguese sexual capability? How dare they? Besides Lisbon, it's not just Lisbon. It's a transatlantic hub. So smart people look at other hubs to understand the move. To shelter the Turkish Airlines fleet, 394 airplanes, Istanbul built a 90 million passengers airport. To shelter the Lufthansa fleet, 710 airplanes, German authorities built a 70 million passengers airport in Frankfurt. Okay, TAP only has 90 airplanes, but Portuguese authorities have high dreams for it, despite some recent financial turbulence.
Some may criticize the massive engineering undertaking. Small thinkers, small doers. Yes, it's true. The challenge is to build something like 6 times the area of Expo, in half the time of Expo, but with double the of Expo budget. 6.2 billion euros. This would be a red flag for almost all countries, but the Portuguese just jump at the opportunity. Authorities in this small coastal country are set to redefine concepts that we take for granted. Cost effectiveness or old geographic perceptions. The new Lisbon airport could bear the name of a small city called Alcochete. And it's not even in Alcochete, it's in Benavente. And accessibility is not even a problem. Portugal doesn't have a high-speed rail network, but they are available to build one just for the 80 or 100 million passengers. The cost of a new bridge, 2 billion euros, 153 million euros per kilometer, just for the bridge. We need to add the railway costs. Yes, they are also redefining old economical limits. An airport with the size of Alcochete airport could cost something like 6 billion euros, plus the high-speed rail, plus the high-speed trains. Last time a government decided to build a new airport in Alcochete, the project had to be abandoned due to the raise of public debt. Now the public debt is even bigger, but this financial detail won't stop anyone this time. Don't cheer for Alcochete yet. There are other possible locations where this enormous 6 billion asphalt and concrete rectangle could fit. And there are some new funny places. Pegoens, well known for low-cost wines, 70 kilometers away from Lisbon. Or Santarém, a place 92 kilometers away from Lisbon, promoted by some creative entrepreneurs. Innovation is the key word for this project. What they lack in money, terrains, and experience in managing airports, they have in pioneering spirit. To connect the new airport to the capital, they are proposing a state-of-the-art infrastructure, a vertiport. The technology for that is so state-of-the-art that it doesn't exist yet. Could the new airport be a simple solution to face the increase of air traffic? Yes. Could it be cheaper, easier, and quicker? Could the same resources be spent in healthcare or education? Yes, 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 and yes. But it wouldn't be the same. Way beyond economics, rationality, and even science, the Portuguese are set on making history. Nothing less than that. Fasten your seatbelts. Roger, takeoff clearance has been obtained. Let's have the takeoff checks, please. Como vimos, a pressão para a construção de um novo grande aeroporto em Alcochete, ou na região de Lisboa e Val do Tejo, é muito forte. Há mesmo colaboradores da Comissão Técnica Independente que têm defendido publicamente a solução Alcochete para a nova localização do aeroporto de Lisboa e, apesar disso, o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, garante a independência da Comissão. Escolher a nova localização para o aeroporto de Lisboa não é tarefa fácil. Que o digam os 50 anos de debate sobre uma decisão, agora entrega a uma comissão independente que, para o Ministro das Infraestruturas, deve ser composta por pessoas tecnicamente competentes, conhecedoras e, melhor ainda, se com estudos publicados. Mas 2 elementos, Vítor Rocha e Vasco Afonso, contratados recentemente pela comissão, têm mais do que estudos publicados. Ambos são membros de uma plataforma cívica que rejeita a solução Montijo e já defenderam publicamente a solução Alcochete. Num longo artigo de opinião publicado no site da Ordem dos Engenheiros, dizem até que o aeroporto da Portela deve caminhar no sentido do encerramento e advogam não serem necessários estudos para perceber que a solução Campo do Tiro de Alcochete é melhor do ponto de vista ambiental. Apesar das opiniões, o Ministro das Infraestruturas normaliza. Segundo o critério de independência de alguns, a única pessoa verdadeiramente independente é quem nunca trabalhou, nunca olhou e nunca analisou nenhum aeroporto. Ora, como nós queremos um trabalho sério, competente e com experiência, o que temos neste momento é uma comissão técnica independente, cuja escolha dos seus membros não recaiu sobre o Governo e que, na perspectiva do Governo, oferece todas as garantias de um trabalho sério, que é aquilo que se pretende. Mas não preocupa que estes nomes façam uma defesa pública de localizações e que possam inquinar uma escolha futura? De todo, estranho seria que pessoas que participassem num trabalho técnico desta complexidade, sem qualquer experiência nem trabalho realizado. Isso é que seria estranho. As propostas para aliviar o aeroporto de Lisboa deverão ser conhecidas em setembro, 2 meses depois da data inicialmente prevista.
Sérgio Palma Brito, esta comissão é mesmo independente ou tem dúvidas? Eu acho que o problema não é esse. A comissão, desde o início, perdeu o contacto com a realidade e está-nos a arrastar para perdermos o contacto com a realidade. E eu hoje trago aqui a realidade. O aeroporto demora 10, 12, 15 anos. Se fizer um novo grande aeroporto, o interesse em receita e em imagem, em reputação do país, da cidade e do turismo não suporta 15 anos de Portela como está. Isso tem custos de reputação tremendos e tem custos económicos tremendos. Nós precisamos de um aeroporto de transição que entre em funcionamento rapidamente, e esse aeroporto é Portela mais um, que é financiado pela ANA sem custo por os contribuintes e, como disse, com declaração de impacto ambiental aprovada. Portanto, Portela e Montijo. Portela e Montijo, perdão. Eu tive a ocasião, depois disso, de falar com o presidente da CTP, o Francisco Calheiros, o presidente da Associação das Agências de Viagens, o Pedro Costa Ferreira, da Hotelaria, o Bernardo Trindade, e da Hotelaria e Restaurantes, o Carlos Moura. Todos a título pessoal, até porque estas conversas são no verão, confirmam esta visão e estão dispostos a apoiá-la nas respectivas comissões. Eu não os represento, atenção. Eu sirvo de megafone. Eu sou aqui o megafone apoiado por estas pessoas que são aquilo que a indústria tem para dizer: portugueses, acordai. E nesta promoção da Portela mais Alcochete como aeroporto de transição, há também que ganhar o apoio de Carlos Moedas e do Presidente da Câmara do Montijo. Carlos Moedas é fundamental e ele tem que perceber que a cidade está a perder receita e reputação. Mas a sua apresentação, a sua resposta não exclui um futuro grande novo aeroporto? Não, exatamente, vamos lá ver. O contrato de concessão com a ANA já, neste caso, previa um gatilho que era quando o tráfego chegasse a 22 milhões de passageiros. Isso aconteceu em 2016 e a ANA, nessa altura, começou as demarches para fazer a proposta do novo aeroporto. Por força do contrato de concessão. Por força, portanto, há um trigger. O que é que acontece? É que entre 2016 e 2019, que é 3 anos, o número de passageiros no aeroporto de Lisboa aumentou cerca de 9 milhões, quando em todas as previsões no tempo do contrato de concessão isso demoraria pelo menos 10 anos. E o problema que nós temos resulta do sucesso de Lisboa como destino turístico, de Portugal como destino turístico, da economia portuguesa, porque não são só turistas de lazer, são homens de negócios que neste momento têm um aeroporto hostil. Temos que abreviar agora esta fase da conversa, mas só para terminar esta primeira ronda, isso significa que se decidirmos abandonar a Portela e não escolher a solução Portela mais um, significa uma espécie de buraco negro até que o novo aeroporto esteja construído, que vai ser muito caro e vai ficar muito longe da cidade, é isso? Não, pior é que durante 15 anos, ou 14, temos a Portela tal como está. Com prejuízo para o turismo, para as atividades económicas e por aí fora. E para a cidade e para o país. E prejuízo em reputação. Já lá vamos. Pronto. Fernando de Almeida Santos, pergunto-lhe, está aqui como bastonário da Ordem dos Engenheiros e, portanto, e como técnico conhecedor destas coisas, pergunto-lhe, está preocupado com a independência da Comissão ou com dúvidas sobre a independência da Comissão? Boa noite. Não estou preocupado. Como português tenho que confiar. Não vai ser a decisora política, vai ser uma contribuinte técnica e, portanto, sob esse ponto de vista, se nós pensarmos que se não fosse este a ser escolhido seria outro e haviam de arranjar razões para que ele fosse também condicionado em alguma das intervenções, aí sim eu admito que eventualmente pudesse haver aqui alguma dúvida. Eu quero só salvaguardar aqui uma coisa, que a Ordem dos Engenheiros foi invocada no sentido de haver um texto em revistas da Ordem dos Engenheiros, como há outros a dizer o contrário, é preciso que se diga, não do mesmo autor, obviamente,
mas é preciso dizer que essa peça é anterior à existência de uma eventual solução Santarém ou de uma eventual solução Pegões, que são soluções não duais. E, portanto, aquilo que esse autor está a dizer, e não tem absolutamente nada a ver com a Ordem dos Engenheiros, nem o conheço pessoalmente, é: preferimos uma solução definitiva para o país em detrimento de uma solução bipartida, ou seja, dual. Agora, mas reconhece que há um problema no que diz respeito à escolha daquele engenheiro civil para colaborar com a Comissão Técnica Independente, que tem um contrato adjudicado de 70 mil euros. No sentido de que isso possa retirar a independência à Comissão, quando ele defendeu essa solução anti-Montijo. Bom, há sempre essa perspectiva. Não digo que não seja uma perspectiva de uma leitura adequada, porque, de facto, se ele já defendeu uma determinada posição, eventualmente está, teoricamente, perante os adversários, entre aspas, ou os outros que lhes interessam outras soluções, condicionado. Mas é assim, nós, e aí eu também tendo a concordar, se para nós termos gente absolutamente independente e que nunca se pronunciou sobre isto, provavelmente não é aquela que não percebe de aeroportos ou nunca se debruçou sobre este assunto. É ambíguo, eu tenho dificuldade em responder a essa falta de imparcialidade só pelo facto de ter havido um texto que tem alguns anos e o assunto tem evoluído ao longo dos últimos anos. Percebo o ponto e a argumentação, mas pergunto-lhe, na sua opinião, devemos avançar para uma situação, uma solução de um novo grande aeroporto rapidamente ou assegurar uma transição, como defendeu o Sérgio Paulo? Vamos lá ver uma coisa, aquilo que foi defendido aqui e no limite pode ter alguma razoabilidade, faz dizer-me que se calhar estamos a perder tempo com a Comissão Técnica Independente. Houve um célebre e malogrado despacho que diz precisamente isto. Se vamos parar a isto... Não diz isso. Diz, já lá vamos, mas diz pelo seguinte: defende Montijo como solução transitória, que foi aquilo que eu ouvi aqui, e como solução definitiva Alcochete. É o que lá diz, claramente. E depois isso, porque foi... Está a falar da decisão do Pedro Nuno Santos, do Ministro... E do seu Secretário de Estado... E do seu Secretário de Estado assinou, mas aquilo, na minha opinião, aquilo estava combinado entre os membros do Governo. Simplesmente o Ministro foi mais depressa com o que devia e aquilo implodiu. Mas estava combinado entre os membros do Governo e com o próprio António Costa? Eu admito que sim. Tenho essa convicção. Também me parece que não poderia aparecer assim do nada por veleidade do Ministro se não estivesse combinado. Aquela era a solução do Governo. Ou seja, rapidamente resolver o problema de Portugal, o imediato, o urgente, mas depois partir para uma solução definitiva e estruturante. Exatamente. Era uma solução. A única coisa mas a decisão de 2019 continua a ser viável porque a ANA tem dinheiro e paga as obras, 1.100, 1.200 milhões de euros, quis começar as obras na Portela, não o deixaram, a própria Comissão agora é que ainda vai fazer propostas para que se façam obras na Portela, imaginemos isto estes anos todos depois, e a declaração de impacto ambiental continua, a aprovação da declaração continua a existir, a lei que permitia que os autarcas da região dessem um parecer vinculativo negativo deixou de existir agora, foi revogada, portanto, tudo isto pode ser retomado. Pode, mas a opinião da Ordem dos Engenheiros, interna, e não fizemos um referendo interno, podemos fazê-lo, teríamos surpresas, e muito mais coisas eliminadas, diga-se de passagem, mas não quero falar disso, nem quero ficar como bastonário condicionado a uma posição conjunta de um inquérito interno. Acho que devemos debater isto de forma elevada, mas defende como soluções estruturantes, soluções não duais. Não duais, um novo grande aeroporto. Um novo grande aeroporto. Agora, a Ordem dos Engenheiros defende um novo grande aeroporto. Juntamente com a Ordem dos Economistas. Pronunciou-se sobre isso em novembro, dezembro do ano passado, sobre essa matéria, o que não invalida que numa solução transitória não possa existir essa dimensão. Agora, essa dimensão, o Portela mais Montijo? Não, eu dizia o Portela mais um, transitoriamente Portela mais um, não tem necessariamente que ser Montijo. Então quais são as hipóteses? Acho que é uma primeira fase de Alcochete, faz muito mais sentido. Se nós vamos partir para uma solução definitiva, por exemplo... Se vamos partir, quando eu digo Alcochete, pode ser outra. Então pode era o Portela mais um que seria um primeiro módulo de Alcochete. Eu não digo que seja Alcochete.
É uma não dual. Eu não sei se será Alcochete, será Santarém, será Pegões. Isso deixou ao critério da Comissão Técnica Independente e à decisão política. O que eu digo é que se um aeroporto novo custa 10 mil milhões de euros a custos atuais, vamos imaginar, não sei se... 6 mil mais os acessos 10 mil. Dá a volta disso. O que eu digo é que se há 1,2 mil milhões de ANA para investir nisso, já está a poupar ao Estado o diferencial. Mas espera. Numa primeira fase. E depois há aqui uma questão do ponto de vista daquilo que é a correlação, de interligação entre, vamos imaginar Montijo, entre a Portela e o Montijo, com soluções de interligação, primeiro prejudica largamente Portugal em termos de plataforma transitória. Eu tenho essa clara opinião. E não sou só eu. Mas, e depois também contrariarei... Já vamos ao debate. Mas uma das soluções de transporte é um sueco, por exemplo, que venha de Estocolmo em low cost para Lisboa para ir para São Paulo, tem voos diretos da Suécia para São Paulo, e um hub pode ser Lisboa, aterra em low cost no Montijo, e depois tem que ir de barco do Montijo para o Cais de Sodré, não sei quanto tempo demora, mas deve ser 5 minutos, e depois corre Lisboa inteira pelo centro para chegar outra vez à Portela, devem ser outros 5 minutos, e entretanto... Está a ironizar. Entretanto demora... Eu já, depois deixa concluir. Senão comprometo-me o raciocínio. E depois entra no avião para o Brasil, a mala por acaso até foi sozinha, com sorte até chega primeiro a mala, e entra. Quanto tempo é que isto demora? Quais são os custos para Portugal e quais são os custos de procura do sueco para ir de Estocolmo para São Paulo? São estas questões que a mim me parecem fortíssimas dúvidas. E depois vamos mais longe. Aqui. Se o Montijo é assim tão facilmente pago por outros e não há essa dimensão de haver uma primeira fase de uma solução definitiva, que me parece mais óbvio, porque já lá está, já lá fica, a questão seguinte é assim, quanto tempo demora, vão dizer, este trajeto, esta brincadeira, entre aspas, demora no mínimo 1 hora. Um TGV, que eu não defendo isto, mas um TGV, uma alta velocidade, de Beja, de um aeroporto já está feito, está pago. A Lisboa demora tanto como esta brincadeira, entre aspas, que eu disse. Portanto, Beja também não é a solução? Não, Beja não é a solução, está excluída pela CTI, tudo bem, já não é daquelas que têm discussão. O que eu estou a dizer é que é uma infraestrutura existente e não utilizada e vamos ver porque é assim. Se Montijo exige uma terceira travessia, se é que exige ou não, porque a terceira travessia do Tejo é falada desde a inauguração da Ponte Vasco da Gama, inclusivamente está no contrato com o Lusoponte desde então, a existência de uma terceira travessia com concessão assegurada pela Lusoponte. Existem estas questões. O acionista é o mesmo, é a Vinci. Mas existe, mas na altura não era e já estava lá no contrato. Sim. Já concluiu o seu raciocínio em relação à sua preferência. Muito bem, Pedro Castro. Questão da falta ou não de isenção da própria Comissão Técnica Independente e aquilo que pode ser a solução. Diga de sua justiça. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pelo convite. Gostaria de começar pela parte académica e científica. Esta Comissão é uma vergonha. É uma vergonha para a academia, é uma vergonha para a ciência, é uma vergonha à sua composição, é uma vergonha estarmos a falar de um aeroporto com 3 engenheiros e nenhum arquiteto, e é uma vergonha a forma como se usa a ciência e a academia em democracia e se manipula, e isto para mim, já o escrevi, está para a democracia, esta manipulação do conhecimento da ciência e da academia, como está a polícia política num Estado totalitário. A manipulação? Total. A manipulação total, aliás, é relevante dizer que se nós temos alguma dúvida de como é que Portugal seria governado com um bloco central, basta ver esta comissão. Esta comissão é o resultado de um entendimento entre PS e PSD, que fez, nomeadamente, em primeiro lugar, a revogação da lei das autarquias. Estão contra? Então vamos acabar com a lei que vos permite, a vocês, autarcas, estar contra. Isto é um atentado, digamos, adaptar leis ao gosto da decisão que se quer tomar. Em segundo lugar, num Estado normal, que nós já fomos há bem pouco tempo,
haveria aqui lugar a um concurso público que existiu. Foi promovido pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes, porque, felizmente, hoje em dia, quando nós falamos em transporte aéreo, temos que falar no transporte aéreo integrado numa rede de transportes que é muito diversa e que está em evolução. E não é só o TGV para chegar ao aeroporto. Isto é de um ridículo. Isto era para aí há 30 anos. Sendo certo que TGV é a marca do comboio, o conceito é comboio alta velocidade, trotinete, o que seja, não é? Não havia trotinetes. Portanto, até se pode pôr o caso de, no futuro, o próximo aeroporto ter um parque de estacionamento de trotinetes. Por isso é que estava um concurso público... O projeto Santarém tem um taxicóptero. Por exemplo, não é? Temos o Instituto da Mobilidade e dos Transportes que em 2022, em janeiro, anuncia o resultado do concurso público internacional que foi feito e em que ficaram na lista dos 4 candidatos que poderiam ganhar esse concurso, 4 consórcios, todos eles com experiência de construção e de pensamento de aeroportos. Esta gente da Comissão Técnica Independente não tem a mínima experiência de construção de nenhum aeroporto. Tem muita academia, que pode ser importante numa análise prospectiva, mas se ela é manipulada, a maior parte não dá. É da área ambiental, pelo que percebi. A maior parte é engenheiros, para já. Sim. E depois... Sendo certo, não temos nada contra os engenheiros. Não, temos contra a monopolização do assunto por um setor. Portanto, isso não faz sentido. Sobretudo num assunto destes. Nessas 4 candidatas, todas estavam Quadrante, COBA, a ARUP... e mais uma... Consultores e projetistas com grande experiência de grandes obras. Consórcio de grandes obras, mas a experiência dada, comprovada, alguns até em aeroportos portugueses. Ora, através de um consórcio PS-PSD, esse concurso foi mandado abaixo. Porquê? Porque ganhou uma empresa espanhola, lá vem a padeira de Alves Barrota, que pertencia nesse consórcio que ganhou, havia 4, ganhou um, e dentro desse consórcio que ganhou, havia uma empresa que lá foram buscar, que pertencia ao Estado espanhol e que, portanto, era uma manipulação de Espanha que queria acabar com o hub de Lisboa. Em que data é que foi isso? Isto foi em abril de 2022. Ok. Portanto, que foi aquilo que despolutou no Parlamento uma viva discussão em que todos estavam de acordo. Oh Pedro, desculpe, eu tenho que interromper só para lembrar que uns 10 anos antes tinha havido uma situação semelhante. É que no governo de José Sócrates, aliás foi mais de 10 anos antes, no governo de José Sócrates fez-se um concurso internacional para a nova ponte Chelas Barreiro e ganhou uma empresa espanhola que fazia a ponte por metade do preço. Exatamente. E o governo deu cabo do concurso porque queria entregar a ponte à Mota-Engil. Isto tem que ser dito assim com esta clareza que é para toda a gente. Agradeço que dê esse exemplo porque, de facto, os exemplos repetem-se, os exemplos deste tipo repetem-se. Portanto, corrupção de Estado. E mais vale, eu gostaria de ter um Estado que fosse honesto e que dissesse este concurso internacional não vale para espanhóis. E depois íamos à Comissão Europeia, ao Tribunal de Justiça Europeu, e iríamos impugnar tudo isto. Mas como isto é feito tudo na calada... os espanhóis fazem a Portugal. Como isto é tudo feito na calada, como é tudo feito na calada, portanto, acaba por nunca haver justiça. O concurso, este concurso em específico, foi mandado abaixo. Não devia haver uma comissão técnica independente escolhida nestes moldes, mas sim o resultado do tal concurso para haver um consórcio que estudasse como deve ser. Como é óbvio, depois escolhe ainda por cima, lá está, sem oposição nenhuma, porque isto é tudo feito em concordância com o Bloco Central. A lei dos concursos públicos já foi suspensa e, portanto, é ajustes diretos. Já se pode mudar a resolução de ministros que foi mudada e, portanto, o estudo já não vai ser bem aquele que estava na resolução de ministros, na resolução do Conselho de Ministros. Quando aquela resolução do Conselho de Ministros, à partida, já matou Beja, qualquer possibilidade de Beja com TGV, sem TGV, com trotinete, o que fosse, não pode ser avaliada de acordo com aquela resolução do Conselho de Ministros. De propósito, porque não se está a pensar numa solução para Portugal, nem se quer pensar numa solução para Portugal, nem se quer pensar na solução mais económica, quer-se pensar numa solução que satisfaz puramente interesses não sei de quem, mas não são os interesses nem do turismo. Há quem diga que os interesses do PS e do PSD profundo que está ligado a quem tem os terrenos. E que provavelmente, na altura em que o despacho foi pronunciado, não estavam de acordo. E, portanto, o despacho foi pronunciado sem o PSD ter dado o seu aval, imagino eu, e, portanto, vamos cá rebobinar e agora, e a sua opinião sobre o que deveria ser a minha opinião, só aqui para contrariar aqui algumas questões que foram levantadas.
Eu não acho que o contribuinte português, nem ninguém, tenha que pagar para um sueco vir de não sei onde, para ir para o Montijo, nem ir para São Paulo. Tem receitas. Isso, não há nenhum contribuinte que tenha que ser chamado a pagar a isso, nem isso é um tráfego que seja interessante. É um tráfego, aliás, muito mau. No caso, o que temos a prova também em 2022 é que tivemos um ano em que tivemos menos turista, ou seja, menos passageiros aéreos no global dos aeroportos nacionais, em particular em Lisboa. Lisboa ficou a cerca de menos 10% do valor pré-pandemia e tivemos em 2022, economicamente falando, um ano recorde de tudo. Receita por turista, RevPAR, portanto, o gasto médio do turista para se alojar num hotel, despesa concreta de taxa de ocupação, Pedro, também. Para terminar, portanto, podemos ter menos passageiros. Mas qual é então a solução? E qualidade. A solução, para já, número um, só Portela. Não estamos... Com novas obras. Falou num ponto muito importante que é importante falar antes. Isto é um assunto de interesse público. Há vários interesses públicos, e temos um orçamento limitado. Temos que determinar exatamente onde é que nós vamos colocar. Daqui a 30 anos, que país seremos quando tivermos investido 10 mil milhões em pontes? Ou seja, antes disso, eu vou dizer onde é que estamos com um exemplo concreto. Nos anos 90, investimos tudo o que ganhámos da União Europeia em autoestradas. Chegámos 30 anos depois, não temos comboio de alta velocidade, temos velocidade. E fomos à falência no caminho. E estamos isolados de um ponto de vista ferroviário. Em 2000, decidimos investir em estádios. Temos uma taça da Europa tirada a ferros e temos um Cristiano Ronaldo. É normal que o investimento público que é feito 20 anos ou 30 anos depois se reflita no país que somos. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma que este não é um investimento necessário. Força Portela, modernização e uma boa rede ferroviária. Uma boa rede ferroviária que substitui ligações aéreas, que hoje em dia, quando se vai a um aeroporto... Está a acontecer em França, na Áustria, na Espanha... Quando se vai ao aeroporto de Lisboa, não tem um painel cheio de voos para Nova Iorque e São Francisco e Maputo. Tem painel cheio de voos para Porto, 10 por dia, Faro, 4 por dia, 20 por dia para Madrid... 10 por dia para Barcelona, esses são aquilo que ocupa a infraestrutura. No futuro vão desaparecer. No futuro vão ter que desaparecer. Muito bem. Sérgio. Eu, com tanta vivacidade, eu viro-me ali para o seu engenheiro e honestamente, sabe uma coisa, eu já disse isto da outra vez, eu fui expulso do técnico quando estava no 3º ano, mas guardei algum raciocínio dos engenheiros. E é assim, no aeroporto de Lisboa, o tráfego de hub da TAP é 30%. Portanto, 10 milhões de passageiros. Mas 10 milhões de passageiros ano, um turista de hub é 4 passageiros ano. São 2.250.000 turistas que passam por Lisboa e o doutor, agora, Sr. Engenheiro, lamento muito, nestes 30% há 1% que não é dentro da TAP. 29% dos 30% são feitos intercâmbios de voos da TAP. A sua imagem do sueco, lamento muito, tem que mudar. E tem que mudar por uma outra razão. É que aqueles 1%, eu aposto dobrado contra Singelo, que é o Interline da Star Alliance. Mas vá que sejam das low cost. Nenhuma low cost está feita para tráfego de hub. O passageiro tem sempre que sair, pegar na mala e é incómodo. Portanto, esse argumento, Sr. Engenheiro, não cola. O argumento do aeroporto dual é daquelas coisas, e eu sei que o Sr. Engenheiro se pronunciou em abstrato contra o aeroporto dual. Dual é a Portela mais um, no caso para dois aeroportos para os espectadores. Acontece uma coisa. E isto aí eu farto-me de rir. Quando vejo a Comissão Técnica Independente preocupada com a ineficiência do aeroporto dual. A ANA banca 1.700 milhões e explora eficientemente um modelo dual. Portanto, o contribuinte não paga. E o contribuinte não paga. Entre a realidade da ANA,
E a ANA hoje em dia, Vinci Aeroport, hoje em dia são 72 aeroportos em todo o mundo. Longe vai o tempo em que era só a Portela. E qual foi o primeiro? Pois foi a Portela. É 1%, olha, mas sabe qual é o rendimento de liquidez? É 20%. Ou seja, só a Portela tem um rendimento de 20% dos 72. Sr. Engenheiro, perdão, não, espera lá. Não, mas é que isto tem que ser respondido. É porque não interessa a Vinci sair da Portela. Não. Claro, aquilo é uma renda. Claro. Aquela privatização também isso tem que ser respondido, porque é um assunto muito sério, que há um sentimento anti-ANA, anti-Vinci. Não, eu não digo que é o seu estou caso. de acordo com eles. Eu sei. Modernizar mas repara uma coisa. E utilizar o O concurso foi feito em 2011, 2012 para a privatização da ANA. A Vinci chegou cá e bancou muito forte. Pagou um múltiplo de EBITDA que ninguém estava à espera. Mas não está a dizer isso para mim, deve estar a dizer para o auditório, porque eu estou de acordo consigo nesse aspecto. Não, mas espera. Agora, há uma coisa extraordinária. É que a partir de 2014, eu tenho aqui, posso lhe dar, o crescimento de tráfego foi inesperado. Ninguém tinha previsto que a partir de 2014... Pronto, ganharam muito dinheiro. Mas portanto, agora, para concluir o raciocínio... Mas isto é irrelevante. Tem receio que a Comissão vá apontar para uma solução que não serve o país? Ouça, eu, salvo de respeito, eu não ligo à Comissão. A mim preocupa-me que o meu país, a minha cidade, a minha economia estejam a ser esquecidos em torno de discussões abstratas. Olha, o país está ótimo, a Madeira teve mais 40%. Perdão, eu não interrompi, peço para não ser interrompido. Mas tem que terminar rapidamente. Não, faltam 3 minutos para terminar. Aí mas ouça, vamos lá ver uma coisa. Podemos interromper. Vamos lá ver uma coisa. A questão do Portela mais Montijo é a resposta concreta a um problema económico concreto. E é a mais eficiente e a mais eficiente. Não, peço desculpa, não é. E é só um ponto muito lógico. É só porque é de graça. É só porque é de graça. É um só porque ponto. é de graça. E de facto, o que é de graça sai caro. Não há almoços grátis. Espera aí que agora eu entro na discussão também. Termine, por favor, temos que acabar. Há um ponto que toda a gente diz, quando querem tirar a Portela, ou quando querem aliviar a Portela, também de um ponto de vista de ruído, de um ponto de vista ambiental, ter menos aviões, ter restrições noturnas. Por exemplo, isto só é possível num aeroporto chamado de cidade, como é o LINAT, como é, por exemplo, London City. Certo. A TAP rapidamente teria que, então, nessa solução dual, ser aquela companhia aérea que se muda para o Montijo. Não. Porque a TAP é a companhia que precisa de um hub a funcionar 24 horas. Pronto, porque eles têm voos a aterrar. Isso aí não pode acontecer. Claro. Já percebemos. Não, isto é realismo puro. Isto é sonho. Temos apenas 2 minutos. Senhores telespectadores. Desculpa, agora vou entrar. A conclusão, que é se me permitem, vou deixar o papel de moderador durante um bocadinho e entrar na discussão de argumentos para lhe dizer o seguinte. Tomei boa nota que o Fernando disse que os 1.200 milhões que a ANA está disposta a avançar já é uma parte do dinheiro que se iria gastar no novo grande aeroporto. Não. Pois então eu digo-lhe que é 12%. 12%, 10 mil milhões no somatório do conjunto das despesas todas. E acrescento-lhe que de boa fonte, e demos a notícia, e nunca fomos desmentidos porque não podemos ser, a ANA até está disposta a fazer um novo grande aeroporto, aquela solução que preconizou. E sabe o que é que eles querem em contrapartida? Aumentar em mais 10, 15 ou 20 anos a concessão que já era de 50 anos. 2 pontos, mais renda garantida durante mais quase uma década ou 2. Isso é normal. E isso é muito custoso para o país, certo? Será? Não sei. Pode ser uma relação win-win. Pode ser ganho para um lado e ganho para o outro. Eu acho que os bons negócios são negócios win-win. Exatamente. E, portanto, pode ser um bom negócio para Portugal e um bom negócio para a ANA. Ou seja, não tem que ser para um lado ser um bom negócio e ser um mau negócio para o outro. Então, se for extensão da concessão, mais dinheiro do contribuinte e mais aumento das tarifas aeroportuárias. Cabe ao Governo negociar. O país e os utilizadores têm que pagar essa cabe ao nosso Governo negociar essa ou outra solução que seja conveniente para Portugal. Eu defendo inteiramente o meu país, eu sou português. Aliás, aquela questão... Se me permite, perguntado de outra maneira, aquele vídeo que tinha muita ironia, concorda ou não concorda? Discordo em absoluto. Acho jocoso para Portugal, acho infeliz e acho que é de um mau português. E, portanto, defende que esta solução
de se gastar 6 mil, mais assim, 4 mil em acessos, 10 mil milhões de euros. Não, é o vídeo em si, vou já acabar a pergunta. Lá está, é o vídeo em si. Sim, dá argumentos de que Portugal seja gozado lá fora desnecessariamente. Está bem, mas se não fizer sentido o aeroporto, alguma razão haverá. Mas só para concluir a pergunta. 10 mil milhões de euros entre infraestrutura e acessos para um grande aeroporto, mais outros 10 mil milhões de euros para uma rede de alta velocidade, que essa sim é até uma imposição europeia, mas nós temos que pagar uma grande parte, o país tem 20 mil milhões de euros para isto tudo? Para essa nova infraestrutura ficar devidamente ligada a Portugal e a Espanha e à Europa? Ora bem, eu tenho uma leitura diferente sobre esse assunto. Primeiro, somos os melhores alunos da Europa em tudo, ou gostamos de ser, e depois perdemos por isso. Comparativamente, em competitividade, então contra os espanhóis levamos 10-0 e aquela historinha dos portugueses serem bons alunos, que o são muitas vezes, nós temos 0 obras públicas... Desculpa, 30 segundos para acabar. É rápido, é para chegar lá. Sim. Nós temos 0 obras públicas em Espanha nos últimos 50 anos, 0. E a Mota-Engil, que é a maior construtora portuguesa, bem ou mal, seria uma das 5 mais no contexto ibérico, que tem 0 lá. Eles entram por aqui como manteiga. 70% das grandes infraestruturas portuguesas em 2020 foram dedicadas a empresas espanholas. Riqueza para a Espanha e não para Portugal. Temos que pensar bem nisto. Segunda questão. Primeiro, não sei se são 10 mil milhões um aeroporto novo. Não, a custo atual. Eu falei de 5, 6 mil. Não sei. Eu extrapolei, mas não sei. Segundo, o aeroporto em si, como infraestrutura concessionada, paga-se a si próprio. Uma infraestrutura destas em 50 anos, o payback é para aí de 7, 8, paga-se a si própria. A alta velocidade é um assunto... Com a proposta de Santarém, que sabemos que é completamente fora de Seja qual for, lógica. Seja qual for. Se eles estão a investir particularmente é porque sentem que aquilo se paga a si próprio. Atenção. E se eu disser que o objetivo é vender o projeto à ANA ou outras? Provavelmente, mas ganham na mesma. É o win-win, lá está. Vamos bater ao mesmo. Pedro, temos de continuar a nossa conversa, terminámos mesmo o nosso tempo e já passámos. Agradeço-vos imenso, foi seguramente interesse público, houve vivacidade, houve experiência, houve saber nesta conversa, seguramente os espectadores ficaram a ganhar, eu fiquei seguramente a ganhar com mais conhecimento adquirido. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa. É tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.